Olá, meus jovens, tudo bom com vocês? Estão lembrando de tomar água, né? Tá muito seco agora, nesses dias. Bom, continuando, né? O que a gente estava conversando no vídeo passado, esse agora é para a gente falar sobre os pontos extremos em si, como que a gente faz para determinar onde é que esses troços estão e como que a gente faz para classificar esses pontos, né? Então, no vídeo passado a gente viu as condições de existência, né? Lembra lá do intervalo fechado? Então, você tem que ter uma função contínua no intervalo fechado para que ele tenha máximos e mínimos, né? E agora a gente vai descobrir, né? Além dessa coisa da existência, como determinar onde que eles estão e como que eles são pontos, quando, né, eles são pontos de máximo ou de mínimo ou de nenhum dos dois, certo? Então, olha só, a gente já sabe quando que eles existem e agora a gente vai querer saber onde, né, como determinar onde eles estão, certo? Então, o primeiro passo é a gente determinar o que é chamado de teorema do ponto comum, certo? Então, olha só, se você tem um ponto lá dentro do seu domínio, certo? E ela tem derivada nesse ponto. Ih, meu negócio tá loucão aqui, cara, olha só. Que coisa feia, né? Pera aí, agora eu não sei como é que eu vou fazer isso pra voltar ao normal. É uma boa pergunta. Deixa eu fechar aqui, pera aí, calma, deixa eu ver. Calma, deixa eu clicar aqui no negócio para ver se ele tá reconhecendo, Ih, pera aí, então olha só, agora presta atenção nesse teorema aí. Então, deixa eu comentar primeiro, depois eu vou tentar arrumar aqui o problema técnico. Se você tem uma função que tem derivada num ponto, se essa derivada... foi errado, ó. A derivada no ponto C aqui não é C não, ó, cara. Aqui se chama isso aqui de x0, porque o resto tá tudo x0 aqui, né? Se f' de x0 é diferente de zero, então x0 não é ponto de máximo nem de mínimo. Ou seja, ele é um ponto que a gente chama comum, né? Um ponto ordinário aí para a função, certo? Então pensa aí, se a derivada não é nula, ele não pode ser ponto nem de máximo nem de mínimo, certo? Enquanto você está pensando aí, eu vou tentar arrumar esse troço aqui, deixa eu fechar ele aqui. Não sei nem o que vai mostrar para vocês agora. Mostrou aqui a tela do negócio. Deixa eu ver aqui de novo. Então, vamos tentar voltar para de onde a gente estava, né? Não sei nem como é que volta, gente. Socorro. Opa, voltou. Então deixa eu descer até o slide lá que a gente estava. Eu acho que era bem aqui na ponta aqui, ó. Bem aqui, ó. Por aqui. Deixa eu ver se tá normal. Agora tá bonito, olha aí, ó. Agora sim, ó. Agora sim. Tá mais bonitinho. Maravilhoso. Pronto. Eu fui demais. Então a gente estava aqui, né? Então aqui não é C, aqui é x0. Olha aí que maravilha, né? x0 infeliz. Então, se a derivada é diferente de zero, ele não vai ser ponto nem de máximo nem de mínimo. Dá pra fazer a demonstração? Dá, mas não vamos fazer a demonstração não, né, cara? Vai demorar demais. Então faz o seguinte, faz de conta que é o x0, né? Aí suponha que ele tenha a derivada positiva, né? Então, se ele tem a derivada, né, positiva, vou botar assim, né, maior do que zero, o que que isso implica, né? Se você botar aqui nossa querida f de x0, se a derivada é positiva, né, a inclinação da função é tipo um troço assim, né, para riba. Isso significa o quê? Que a função ela tem a tendência de crescer, né, para cá, ó, crescer aqui e vem decrescendo para cá, né? Então, esse ponto não tem como ser ponto de máximo, nem de mínimo, né? Porque se você olha para cá, vindo para cá, ó, os valores são maiores. Se você vem pelo outro lado, ó, os valores são menores, né? Então, ele não é nem ponto de máximo, nem ponto de mínimo, né? Mesma coisa, sem tirar nem pôr, se a derivada é negativa. Vou botar aqui, ó. Derivada menor que zero. Então você ia ter aqui, faz de conta que você tem um x0, e aí você vai botar o f de x0 bem aqui. Faz de conta só. Então se a derivada é negativa, a reta tangente é uma bagunça assim, né?
para baixo aqui assim, né? E aí a função ela vai fazer, sei lá, faz de conta que ela faz um troço assim. Vou aumentar a bolinha aqui para passar dentro, né? Opa, isso, garoto, né? Aí o que que acontece? Se você vem por aqui, ó, né? Os valores são menores, certo? Mas se você vem por aqui, ó, os valores são maiores, né? Isso faz o quê? Com que neste ponto aqui não seja nem de máximo nem mínimo. É mais ou menos isso que a gente usa para demonstrar, né? A gente pega aqui, ó. Você vai primeiro supor que a derivada é positiva, depois que a derivada é negativa e fazer a conta, né? Usando o limite, mostra que a função, que o f de x0 não é nem de máximo nem de mínimo. Beleza? Então, olha só. O que a gente tem que ter, né? Agora que a gente sabe onde é que os pontos de máximo ou mínimo eles não ocorrem, que é nos pontos onde a derivada é diferente de zero, só tem alguns lugares que eles podem acontecer. Então, esses pontos de máximo ou mínimo só vão aparecer ou onde a derivada é zero ou onde a derivada não existe, certo? Tem outros lugares para eles aparecerem? Tem, só quando a função é fechada. Certo? Quando o desenho lá do gráfico é um intervalo fechado. Mas vamos dar uma olhada aqui para esse teorema que é um pouco mais interessante, né? Que caracteriza de uma outra forma. Então olha só, se esse seu x0 ele é um ponto de máximo ou mínimo, né? Ou seja, ele já é, né, máximo ou mínimo, certo? Então ele já é. Se esse cara é um ponto de máximo ou mínimo, só tem duas coisas que podem acontecer com a derivada desse troço. Ou ela é zero ou ela não existe, certo? Por quê? Vamos pensar assim, ó. Você pegar lá um gráfico de uma função que tenha um máximo no ponto x0, faz de conta que ali é um ponto de máximo bem aqui. Se é um ponto de máximo, obrigatoriamente a função tem que fazer um troço assim, né? E aí o que acontece, né? Nesse troço aqui, ó, a reta tangente fica horizontal, né? Seria aqui a reta tangente. Então, obrigatoriamente, se ele tem derivada, a derivada é zero. Ou ele não tem derivada, né? Por exemplo, se você pegar, né, para o caso da função, vamos botar um módulo de x aí deslocado, né? Faz quando você tem aqui x0. E aí você vai botar assim, ó. Epa, veio pra lá. Opa, veio pra cá. F de x0. Certo? Aí o que acontece? A derivada aqui não existe, né? A f' de x0 é igual a um grande E cortado. Pronto. E aqui, ó, ele é um ponto de mínimo. Certo? Então, qual é a diferença? Aqui a gente já sabe que os pontos são de máximo ou mínimo. A gente já sabe, não está querendo calcular se ele é máximo ou mínimo. Então sabendo que o troço é máximo ou mínimo, só tem duas possibilidades para a derivada dele neste ponto. Ou ela existe e é igual a zero, ou ela não existe. Tranquilão? Então agora respira, porque esse teorema eu preciso que você entenda bem, certo? Por quê? Para você não fazer uma confusão com um troço daqui a pouco, que é do ponto satisfazer essas equações, mas ele não ser de máximo nem de mínimo, certo? Então vamos olhar agora, né, os tais pontos críticos, que são pontos que a gente precisa calcular aí, certo? Então, os extremos a gente chama eles de pontos críticos, certo? Mas nem só os pontos críticos são pontos extremos. Essa aqui é a comparação que eu quero que você faça com esse teorema aqui. Então, olha só, o que é um ponto crítico? A gente disse que um ponto ele é crítico se duas coisas podem acontecer. Ou a derivada é zero, ou a derivada não existe. Qualquer ponto que você calcula a derivada e dá esse daqui, você pode chamar ele de ponto crítico, certo? Mas ponto crítico não significa que seja máximo ou mínimo, certo? Então aqui, ó, não significa que é máximo ou mínimo, certo? Significa que ou a derivada é zero ou a derivada não existe, tá bom? Olha a diferença da definição aqui de ponto crítico para esse teorema. Para esse teorema é o seguinte:
Se você já sabe que o troço é máximo ou mínimo, só acontece essas duas coisas, certo? Agora, se você sabe uma dessas coisas, não significa que é de máximo ou mínimo. Pode acontecer, mas pode não acontecer, certo? Tranquilão? Então a gente pode calcular os pontos críticos determinados pela derivada, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Nos casos abaixo, determine os pontos críticos das funções, né? F de x igual a x quadrado. Esse aqui, tranquilão. Vou fazer bem aqui assim, ó. Olha só que bonitinho. Temos que... O que é o f' de x? Todo mundo já sabe, né? X quadrado, 2x, né? Então, não tem pontos críticos do tipo x igual a zero. Ou f' de x não existe, né? Então, vou botar assim, f' de x existe para todo o querido x real, né? Vou botar assim, né? Logo, pontos críticos, né? É se somente se o nosso querido f' é igual a zero. E isso daqui acontece se somente se 2x é igual a zero. E aí a derivada igual a zero é só no x igual a zero, né? Olha só que bagunça. Então, x igual a zero é o único ponto crítico. Certo? Olha que maravilha, né? Então deixa eu botar a seta aqui para você não ficar perdido. Ó, daqui eu vim para cá, aí daqui eu vim para cá. Olha que maravilha. Isso aqui é organização, né? Responda um exercício de jeito aqui para você ver a briga que eu vou fazer contigo. Mas, né, aquele negócio, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Mas então, olha só, a gente tem estes pontos aqui. Desta função foi só o x igual a zero, que é o único ponto crítico, né? Então, detalhe, presta atenção. Quando eu determinei isso daqui, ó, eu só falei que ele era ponto crítico, não falei que ele era ponto nem de máximo, nem de mínimo, nem de outra coisa qualquer aí que você pensou na sua cabeça, certo? Por quê? Eu não fiz a conta para determinar se ele é máximo ou mínimo, eu fiz a conta só para determinar a derivada, onde as derivadas aí fazem umas coisas interessantes. Vamos responder aqui o segundo, vou abrir outra página porque aqui eu já fiz bagunça demais, né? Então vou botar assim, ó, seja f de x igual a x elevado a 3 meios, né? 3 meios, olha que bonitinho. Então, eu já sei o que? Qual é a derivada dessa função aí, né, cara? Você sabe, né? Você sabe. Vamos fazer pela regra de derrubar o expoente lá, né? Ó, cai o expoente aqui, tá? E você subtrai um desse bendito, né? 3 meios menos 1, que é 2 meios, fica 1 meio, né? Ó, que bonitinho. Então, eu vou botar assim, né? Ó, só para calcular mais bonito aqui, ó. Fica 3 meios de x elevado a meio, né? Que é raiz de x. Certo? Tranquilão, de boa, suave, né? Então vamos pensar. Pera, calma, eu tô fazendo certo isso aqui mesmo? Tô fazendo certo, né? É 3 meios. 3 meios, é. Então agora eu vou fazer organizado, bonitinho, ó. Aqui eu já tenho a derivada, certo? Então, pontos críticos, né? Então, isso daqui é x ao cubo, a raiz quadrada de x ao cubo, né? Aí o que acontece? A gente fez a derivada desse daqui. A gente sabe que o domínio dessa função vai ser o que, né? Só os caras maiores do que zero. Certo? Não pode botar cara negativa aqui nessa bagunça. Faz sentido isso? Faz sentido isso? Faz, né? Eu acho que faz. Eu acho que eu botei o expoente errado, cara, que isso daqui era pra dar um problema, não era pra resolver não, hein? Eita, eita. Mas enfim, aqui é porque vai dar a mesma coisa, né? Então o ponto crítico único que tem é x igual a zero, certo? Então, pontos críticos. Temos que o f' de x existe para todo x no domínio da função f, né? Certo? Então a gente vai ter o seguinte, vai ver o caso da derivada igual a zero. Isso implica que
3 sobre 2x elevado a... Isso aqui tá errado. Igual a zero. Então, o único lugar que essa equação é satisfeita, passa aqui multiplicando, né, cara? É só se x igual a zero. Então, esse é o único ponto crítico, né, da função aqui. X igual a zero é o único ponto crítico. Certo? Então, eu vou deixar de exercício depois para você fazer, porque eu acho que eu peguei a função errada ali, né, cara? Poxa vida. O exercício era f de x igual a x elevado a 2/3, não a x elevado a 3 meses. A 3 meses é fácil demais. Vou fazer isso aqui, certo? Então você faz depois aqui este exemplo, eu não vou fazer agora, porque senão o vídeo vai ficar grande demais, porque a gente ainda tem coisa para fazer, beleza? Então, isso daqui é, né, a ideia dos pontos críticos. Então, quando você for fazer, você pode botar aí duas coisas, né? Críticos. Então, você pode ver, você pode botar organizadinho, assim, bonitinho, ó. F' de x igual a não existe, e depois deixar um espacinho assim, e fazer f' de x igual a zero, certo? Que é o que geralmente faz, né? Por quê? Quando você faz a derivada, já olha para a derivada e pensa, pô, aqui não existe. Então já fica mais fácil de determinar os pontos onde não vai dar certo. E aí depois você faz a conta para determinar onde é que é zero. Tá bom? Então vamos lá. Determinando os extremos, né, cara? Olha só. Como é que a gente faz para determinar os extremos a partir dos pontos críticos? Tá? Então, olha, você tem lá a função, e aí eles só podem ocorrer em alguns locais, né? Em A e B, que são os extremos do intervalo. Né? Nos pontos em que a derivada é zero ou nos pontos em que a derivada não existe, tá? Porque isso é lá daquele teorema do outro vídeo, né? Toda função contínua no intervalo fechado tem os pontos de máximo ou mínimo lá dentro. E aí só pode acontecer nesses pontinhos, certo? Então como é que a gente faz, né? Tem aqui, né? Ó, um ponto crítico não garante ser um ponto extremo, né? É o caso da função f de x igual a x ao cubo, certo? Por quê? Quando você calcula a derivada aqui, ó, vai ficar 3x ao quadrado. Isso implica que f' de x é igual a zero se e somente se 3x ao quadrado for igual a zero, né? Ou seja, x for igual a zero. Beleza, o que a gente determinou isso daqui? Isso daqui a gente determinou que é um ponto crítico, né? Opa, ponto, crítico. Significa que esse ponto crítico é ponto de máximo ou mínimo, né? Não, né? Então, olha só, não é máximo nem, mínimo. Por quê, né, cara? Aqui eu vou dar uma justificativa gráfica só, certo? Na prova você sabe que desenho não demonstra. Então, se você faz o gráfico desse troço, vai fazer um troço assim, ó. Vai vir aqui, depois você olha no GeoGebra aí, bonitinho. Certo? Isso aqui é o gráfico de x ao cubo. Nesse ponto aqui, ó, não é nem de máximo nem de mínimo. Por quê? Quando você vai olhar para a derivada aqui, ó, você vem para cá, a derivada está aumentando. Quando você vem daqui para cá, a derivada continua aumentando, né? Porque a derivada é isso aqui, ó. Certo? A derivada é positiva dos dois lados, né? Então, se a derivada é positiva dos dois lados, a função continua sempre crescendo. Ela tem essa tendência de estabilidade aqui, no x igual a zero, porque onde é zero, mas ela não desce, ela sobe ainda. Então ela vai fazer esse movimento, parece um S aí, bonitinho. Certo? Beleza? Então, ó, ser ponto crítico não garante que vai ser um máximo ou mínimo. Tá? Então vamos lá, ó, uma função, que é dessa forma aqui. Vamos pensar aqui agora, antes da gente avançar com os cálculos. Suponha que você tem uma função desse tipo aí, certo? Que ela tem uma derivada igual a zero, certo? No x0. E aí ela faz aquilo ali, ó. Peraí que eu só vou beber uma água. E aí ela faz isso. A derivada antes é negativa desse x0 e depois é positiva. O que você pode dizer sobre esse ponto, né? Faz de conta que assim, ó, vamos botar aqui a reta, faz de conta que esse aqui é o x0, nosso querido x0. E aí você tem, ó, que antes do ponto a derivada é negativa, certo? Então antes do ponto a derivada é negativa. Então ela vai fazer um troço assim, né? Opa. Isso aqui, né? Vou botar assim, ó.
Tangente menor que zero. Aí depois ele fez um troço assim, ó, ficou positivo. Então a tangente é maior que zero. Certo? Olhando esse diagrama aqui, o que você acha que dá para concluir sobre esse ponto x0? Né? Então ela decresce e depois sobe. Ó, faz o movimento com a mão aí, ó. Ela decresce e depois sobe. Isso vai fazer quase uma parábola. Significa que esse ponto aqui é um ponto de mínimo, né? Oh, que maravilha, gente. Então, será que dá para calcular se o ponto crítico é máximo ou mínimo usando a derivada, né? Ah, que maravilha, né? Dá sim, ó. É o teste da primeira derivada. Olha só. Suponha que você tenha um ponto crítico. Agora você só sabe que o troço é um ponto crítico. Deixa eu botar de outra cor para não ficar tudo a mesma cor, né? Tudo azul. Suponha que você tenha aí um ponto crítico, certo? De uma função que é contínua, né? Tá bom? Pode ser um ponto crítico de qualquer um dos tipos. Ou a derivada não existe ou a derivada é igual a zero. Então presta atenção. Se antes do ponto ela é negativa e depois é positiva, é porque é ponto de mínimo, né? Faz um desenho que nem eu pensei ali. Faz um desenho assim, né? Opa! Certo? Se ela é positiva e depois do ponto crítico é negativa, então é ponto de máximo, porque ela é positiva e depois negativa. Ah, que maravilha, né, cara? Que facilidade! Esse é o que a gente chama de teste da primeira derivada, tá? Então, como que a gente vai fazer para classificar esses troços? Primeiro a gente tem que determinar onde é que estão os pontos críticos e depois calcular as derivadas antes e depois. Calculando elas antes e depois, a gente sabe mais ou menos o que a função está fazendo, né? E a gente sabendo disso, fica mais fácil para classificar, né, o ponto como sendo de máximo ou mínimo, se for o caso, né? Tá bom? E mais, quando você faz esse troço, você já sabe onde que a função cresce e decresce, por isso que fica uma coisa mais completa, né? Por exemplo, faz de conta que você tem essa função aqui, ó, bonita. 1 sobre 1 mais x ao quadrado, né? Eu determino os máximos ou mínimos se eles existirem para esta função, tá? Deixa eu ver quanto tempo esse vídeo já tem aqui, cara. Eita, 22 minutos. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse aqui separado e vou fazer ele em outro vídeo, para não ficar esse aqui grande demais, tá bom? Esses dois exemplos que estão aqui, beleza? Então, olha só, a ideia é focar nesse teorema aqui, ó, e prestar atenção no comportamento da nossa querida derivada. Eu falei para você que quando você aprendesse a derivada, você ia usar esse troço um bom tempo aí no seu curso, né? Não só aqui em cálculo, quanto em todas as outras disciplinas. Tá? Aprende esse negócio direito. Tá bom? Então esse teorema aqui, ó, que é o que a gente chama de teste da primeira derivada, né? Se ela é negativa, positiva, é mínimo. Se ela é positiva, depois negativa, é máximo, tá bom? Então, eu vou fazer os exemplos no próximo vídeo e aí a gente para esse aqui agora, certo? Um abraço e até o próximo.